Oi, oi. Começando mais uma live hoje. E esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho para a gente começar a falar de um tema muito interessante. E hoje, pessoal entrando, a gente vai falar de um tema super interessante. E hoje a gente vai ter como convidada a doutora Dulce Oliveira, que é psicóloga e é nossa parceira lá na clínica Have Mais. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à série de atalhos e obstáculos do emagrecimento. Eu sou Priscila Lopes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou diretora técnica da clínica Have Mais e franqueada do método 5S. Todas as terças e quintas nós estamos fazendo aqui esse encontro, tá? Sempre no mesmo horário. Então, todas as terças e quintas eu vou estar abordando um obstáculo que te impede ou um atalho que vai te ajudar a eliminar até 10 quilos em 30 dias sem passar fome e sem perder massa magra. E hoje nós iremos falar sobre um obstáculo, né? Um obstáculo que é muito importante nesse processo de emagrecimento e que muitas pessoas não reconhecem, que é a ansiedade. Então, as pessoas que buscam emagrecimento, é muito importante identificar esse sentimento, reconhecer para poder transformar esse sentimento. Né? A gente sabe hoje que a obesidade tem uma causa multifatorial. Então, não é só a ansiedade que leva à obesidade, são vários processos associados. Então, hoje, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a obesidade triplicou no mundo. Ela é considerada hoje uma pandemia. E essa pandemia, ela trouxe várias coisas consigo, né? Vários outros processos consigo, né? A obesidade leva a outras doenças. Então, por isso que já que ela é uma doença multifatorial, ela precisa ser encarada com uma equipe multidisciplinar para cuidar desse indivíduo, né? Então, assim, não significa dizer, não é verdade dizer que eu sou um gordinho saudável. Apesar de exames mostrarem, né, que algumas pessoas estão com nível de colesterol bom, está com nível de açúcar na normalidade, mas não existe isso do gordinho saudável, porque lá por dentro o organismo dele já está sendo sobrecarregado, né, para futuramente ou não tão futuramente ele desenvolver várias outras doenças associadas. Então, antigamente se achava até que as pessoas acima do peso eram saudáveis, né? Tinham essa ideia. Assim, quantas vezes a gente já não foi na casa dos nossos avós, né? Dos nossos pais, e eles assim... Várias vezes minha avó falava quando eu chegava lá: Pri, você tá gordinha, menina, você tá vistosa, você tá saudável. Também com as pessoas magras ocorre o contrário, né? Quando a pessoa tá magra, fala: menina, o que aconteceu? Você tá doente? Então, essa relação de estar acima do peso ou estar abaixo do peso relacionado com a saúde sempre existiu. Mas só que vários artigos científicos vieram para derrubar essa ideia de que a obesidade é saudável. Eles mostraram que a obesidade, na verdade, é a porta de entrada para várias outras doenças, né? Ela é a porta de entrada para doenças cardíacas, ela é a porta de entrada para doenças articulares, para doenças emocionais, então para cânceres, né? Inclusive agora na pandemia, né, se mostrou quanto de pessoas gordas morreram por Covid, ou pessoas morreram de Covid porque estavam acima do peso. Então, o que importa não é estar acima do peso, o que importa, na verdade, é a saúde, né? E essa saúde, essa relação da obesidade com transtornos emocionais está muito ligada. Eu estava lendo um artigo que mostrou, né, que o IMC das mulheres que tiveram um aumento de 10 pontos, o que é IMC? IMC é o índice de massa corporal. Então, se está acima de 25, essa pessoa já está com sobrepeso. Se esse IMC está acima de 30, ela já está com obesidade grau 1.
Se está acima de 35, ela está com obesidade grau 2, e acima de 39, ela está com obesidade mórbida. Então, essa pesquisa mostrou que mulheres que tiveram IMC aumentado em 10 pontos, elas aumentaram em 22% o risco suicida. Então, para vocês verem como a obesidade, né, tá ligada muito a essa questão emocional. E principalmente as mulheres, por causa da nossa imagem corporal, né, por causa dos padrões de beleza estabelecidos hoje, por causa das modelos que colocam como padrão de beleza, por causa de blogueiras, por causa, enfim, dessa ditadura que se coloca hoje nesse processo da mulher, né, nesse processo da mulher se enxergar, ter a sua imagem corporal, porque a imagem corporal não é aquilo que a gente se olha no espelho. A imagem corporal é aquilo que foi carregado dentro da gente, que está na nossa mente, que a gente enxerga da gente no espelho. Porque muitas vezes, várias pessoas falam assim, menina, você tá ótima, não precisa emagrecer mais. Mas na nossa imagem corporal, a gente não está satisfeito com o nosso corpo, né? Então, essa imagem corporal, ela precisa ser reconstruída. E enxergar que nem sempre aquilo que a gente acha é aquilo que está diante do nosso espelho. E outro artigo também falou que pessoas obesas, elas aumentam o risco 3 a 4 vezes mais de desenvolver depressão, né, e ansiedade do que as pessoas que estão com o peso normal. Então isso também é muito importante. Claro que todo mundo tem um grau de ansiedade, né? Claro que todo mundo tem um grau de preocupação. Eu acho até que os monges também têm algum grau de preocupação e ansiedade. Mas o que importa é onde a gente vai descarregar a ansiedade, né? As pessoas obesas, elas descarregam muita ansiedade na alimentação. Elas descarregam muita ansiedade na comida. Então, elas comem para aliviar a ansiedade, né? E aliviam a ansiedade na comida. Então, forma um ciclo. Então, quando eu faço as avaliações das pessoas que estão acima do peso lá na clínica, que estão obesas, eu sempre pergunto assim, como eu posso nutrir a sua felicidade, né? Como é que eu posso te ajudar? E 90% elas falam, Pri, eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar minha autoestima. Se eu emagrecer, tudo vai se resolver. Então, se eu emagrecer, eu vou ser uma pessoa feliz. E, na verdade, não é isso, né? Outro estudo que eu estava lendo, eu estou lendo muito estudo, eu estou lendo muito artigo científico. Então, outro estudo que eu vi com esses pesquisadores acompanhando pessoas pré e pós-cirurgia bariátrica, né? E identificaram que além da perda do peso nas pessoas pós-cirurgia bariátrica, elas melhoraram também sua autoestima, elas melhoraram também a sua imagem corporal. Porém, muitas pessoas, elas tiraram o foco da compulsão alimentar e descarregaram o foco em outras coisas, né? Por compulsão de compras, compulsão sexual, compulsão de bebida. Então, mais uma vez, mostrando que a obesidade não dá para ser uma doença tratada apenas pela perda de peso. Porque essas pessoas tiveram a perda de peso, mas elas não trabalharam a sua mente, elas não trabalharam o seu psicológico para esse emagrecimento. Então, essa ansiedade, né, essa compulsão por comida, ela foi transferida para outra compulsão. Então, não adiantou. Então, esse indivíduo ele precisa ser olhado, né, globalmente, olhado como um todo. Não adianta lá só perder o peso na balança. Ele precisa fazer uma reestruturação tanto física, como uma reestruturação emocional, como uma reestruturação cognitiva. Então, por isso que é muito importante essa união, né, de psicólogo, de nutricionista, de médico, de coach. Então, toda uma equipe por trás de um tratamento de emagrecimento. Porque, como eu já falei, o emagrecimento não é só no peso, o emagrecimento não é só na balança, né? Tem que trabalhar muito essa questão emocional, tem que trabalhar muito a ansiedade. Outra pergunta que eu faço também, quando os pacientes vão lá na clínica e querem emagrecer, eu sempre pergunto assim, de 0 a 10, qual o seu grau de ansiedade? E eu digo que a maioria, ela fala, Pri, entre 9 e 10, entre 9 e 10. Sempre é um grau alto de ansiedade, né? Eles são, as pessoas obesas que estão acima do peso, elas são pessoas ansiosas, né? Elas trazem consigo uma bagagem, muitas desde da infância, né? Trazem traumas desde da infância,
né? Trazem processos de discriminação, processos de ansiedade, processos de negação. Então, por isso que é importante. Vários pacientes lá da clínica, eu encaminho para a Dulce. Então, a gente faz essa conexão. Vários pacientes de processo de emagrecimento, porque é importante essa parte de terapia, é importante essa parte emocional, é importante muito essa parte psicológica desses pacientes, né? Hoje mesmo eu estava olhando o Instagram de uma paciente minha, que é da Lila, e ela é super ansiosa, né? Trabalha nessas multinacionais que tem hora para chegar, hora para sair, né? Chega em casa já estressada do trabalho. E ela fez o 5S com a gente e ela eliminou 11 quilos, né, de peso. E como bacana, ela transferiu essa ansiedade dela na comida. Ela agora tá malhando, tá fazendo alimentos para vender para fora. Então foi uma transformação dela. Ela conseguiu transferir a ansiedade. Eu mesmo, quando comecei a quarentena mesmo, que eu tenho um foco muito na clínica, eu me vi aqui em casa, eu comecei a cozinhar, comecei a comer, comecei a beber. Então, eu transferi o meu foco para a alimentação. E aí, quando eu me pesei, quando eu vi na balança, eu já estava bem acima do meu peso. Então, é importante a gente identificar. Então, eu parei, identifiquei e transferi essa minha ansiedade, transferi esse meu estresse para atividade física, né? Para estudo, para novos projetos. Fácil não é, mas a gente precisa de uma terapeuta, precisa de Dulce para estar do nosso lado, né? Nos aconselhando. Então, assim, a gente não deve deixar que a ansiedade tome conta da gente. A gente deve tomar as rédeas da nossa vida. Eu sei que é muito difícil, né, tá aqui falando e que é muito fácil falar, mas a gente precisa olhar para dentro da gente e reverter essa situação, e reverter esse quadro, porque a ansiedade, ela leva a vários outros processos, né? Um deles é a obesidade. Então, a gente precisa encontrar uma válvula de escape, ou uma meditação, ou uma atividade física, ou uma terapia, né? A gente não é autossuficiente, né? Então, a gente precisa ter esse acolhimento de profissionais especializados. Então, por isso é que hoje eu chamei a doutora Dulce. Deixa eu ver se Dulce já tá aqui. Dulce já tá aqui. Eu chamei a doutora Dulce para... Deixa eu convidar aqui, Du, para nos ajudar a passar por esse momento de ansiedade e para saber... Oi, Du! Oi, Boa Cris. noite! Boa noite. Escuta Então, bem? tudo bem, prazer estar aqui com você, para você ajudar a gente um pouquinho hoje, nessa noite de quinta-feira, para as pessoas que estão assistindo a gente, as pessoas que vão assistir a gente, né, a trabalhar um pouquinho esse sentimento, que Du, eu acho que 90% das pessoas têm ansiedade, não é? Sim, a ansiedade, ela de certa forma é um sentimento normal. Não é que vai existir uma pessoa sem ansiedade, né, Pri? Faz parte da Sim. evolução humana e até ajuda a gente em muitas coisas, né? O problema é o excesso. É a mesma coisa que você vinha falando aí sobre a questão da alimentação, os cuidados, né? Tudo quando a gente passa aquele certo ponto é que se torna uma questão que passa a se tornar uma doença, né? Doença, né? A ansiedade realmente tem um lado positivo, né? Várias pessoas também, quando querem emagrecer, elas ficam ansiosas para emagrecer. Então, isso também é um lado positivo, né? Sim, Uma coisa muito comum, mulheres que se separam, né? Que sim, ficam ansiosas por melhorar, ficam ansiosas pela felicidade. Então, a sim. ansiedade não só é vista por um lado negativo, né? Claro, não, a gente tem um lado positivo, né? Travou aí, gente? Apareceu de novo aqui, travou, mas voltou. É Tá. chegar a esse meio termo, né? Seria onde a gente Sim, consegue encontrar uma função em que isso não passe da normalidade, né? sim. E assim, a obesidade, ela tem cura do... Olha, como você mesmo fala, é um processo de reprogramação, né, Pri? Quando a Ah, gente fala em obesidade, tanto, e aí a gente pode falar tanto para a pessoa que quer emagrecer, quanto para a pessoa que quer engordar, porque às vezes a gente tem, né? Eu, por exemplo, que trabalho bem com adolescente, tenho pacientes meus que chegam super ansiosos, né? Homens, principalmente, jovens, e que ficam
super ansiosos para poder ganhar peso, para poder ganhar massa, porque acham até que estão com um corpo feminino, ou com um corpo assim, eu estou muito magro, eu pareço uma criança. Então, todos esses dois processos, eles precisam de uma reprogramação. Então, em geral, quando a gente tem uma pessoa obesa, a gente tem várias partes da vida dela que estão inadequadas, por exemplo. Ela começa a entender que felicidade é comer, ela só tem eventos sociais ligados à comida, ela não tem grupos sociais que geram atividade física, que geram prazer de outra forma, não. O prazer é sempre ligado à comida. Então, quando a gente vai reprogramar essa pessoa, a gente precisa olhar esse todo. Não adianta eu só dizer para essa pessoa, emagreça, pare de comer. Por isso que é bacana olhar esse indivíduo de forma integrativa, né? Sim, e como é bacana também ele se juntar a pessoas que sejam motivadoras, né? Que isso, sejam Pri. inspiradoras, que inspirem ele a mudar de vida, né? Por isso que eu acho bacana o 5S do grupo motivacional, né? Isso, De Pri. todo mundo ali naquela mentalidade, todo mundo ali naquele intuito, com o mesmo propósito, e um ajudando o outro, trabalhando a ansiedade de um, às vezes uma calma a outra, né? Isso é muito bacana. E a parte da psicologia é muito importante nesse processo. A gente já trabalhou com pacientes e viu que essas pacientes que tiveram essa interação, o resultado é muito mais positivo, né? Exato. Então, A gente percebe que há uma união é melhor, claro. Exatamente. Dulce, sempre sensata e amorosa. Ela é o máximo. Quinha. A compulsão alimentar é um tipo de ansiedade? É sim, é uma das consequências da ansiedade, a gente pode perceber, né? E tanto a compulsão quanto a falta, a mesma coisa que a gente vinha falando, né? A questão da anorexia, a bulimia. Então, assim, a pessoa acaba colocando ali uma motivação para continuar vivendo, às vezes aquela ansiedade, aquele nervoso, então eu vou e desconto no álcool, na comida, né? Isso tudo vai voltando como carga para o meu próprio corpo, né? Isso é bem seguinte. A gente vê isso sempre, né, Pri? Até porque a alimentação é uma coisa que a gente faz todos os dias. Então, quando a gente pensa em que eu vou descontar nisso? Eu vou procurar uma coisa muito complicada. Às vezes, por exemplo, você falou até no início, a atividade física. Mas às vezes eu estou no meio do meu trabalho, eu não posso sair correndo, né? Sim. Ou, sabe? Então, o que eu posso fazer no meio do meu trabalho? Eu posso pegar um snack, comer, eu posso abusar da cafeína, eu posso beber aqueles sucos adocicados. Então, assim, isso eu posso fazer facilmente. Então, em geral, as pessoas optam por isso, porque também é o mais fácil. Então, ela junta duas coisas. Geralmente optam por alimentos que não são saudáveis, né? Por quê? Porque o doce, ele libera prazer, né? Comer aquela torta de chocolate libera serotonina. Exato. Só que, em consequência, logo depois vem a culpa. Exato, Né? Pri. E aí, logo em seguida, ele libera o cortisol. Então, tem que ter sempre o equilíbrio. Não é isso? É importante, eu sempre falo, Pri, assim, uma coisa que não é nem só para emagrecimento, mas eu acho que em tudo que a gente faz, né? Primeiro, a gente precisa passar por um processo de aceitação. Então, assim, para mudança, a primeira coisa que a gente faz na terapia é isso, entendeu? Você primeiro se aceita e aí depois você muda. Parece até contraditório, porque você tem que pegar alguém, por exemplo, que está em cima do peso e dizer para ela, olha, vamos se aceitar desse jeito? Porque aí quando eu me aceito, eu começo até a entender porque é dieta. Porque assim, Pri, você deve ter muita paciente assim. Não, eu vou começar a dieta amanhã. 5S, eu começo segunda, tá tudo bem, eu tô ótima, minha saúde tá ótima. Né? Não tô com diabetes não tô hipertenso não. Então assim, é como se eu fosse negando aquilo ali. Fingindo que na verdade eu não estou essa pessoa acima do peso, mas eu estou. Então, quando eu me aceito, eu me olho e me aceito, não, é isso mesmo, eu estou, e porque estou, eu posso mudar. Então, aí é que é a grande diferença. Primeiro você aceita e depois você muda. Que aí fica muito mais fácil você reconhecer, né? Não, eu não vou comer isso aqui não, porque eu preciso mudar isso. Né? Que eu já vi que sou assim. E focar principalmente na saúde, né? Eu já tive muitos pacientes também de emagrecimento que vieram a mim e vários eu falei, olha, não está no seu momento. Não está no seu momento de emagrecer. Primeiro você precisa fazer uma terapia, você precisa ter um acompanhamento emocional, não é o seu momento ainda, né? Então, assim, as pessoas vêm muito querendo só reduzir a balança. É como eu falei, o emagrecimento não é só apenas mudar o peso da balança, não é só apenas, né, reduzir o tamanho da roupa.
o emagrecimento é um conjunto de coisas. Com certeza. Essa pesquisa mesmo eu achei super interessante, porque as pessoas fizeram a bariátrica, né? Elas reduziram de peso, teoricamente era o que elas mais queriam, mas elas começaram, como tirou a compulsão da comida, começaram a compensar em outros processos emocionais, né? Deixa eu ver se Exato. alguém tem alguma perguntinha aqui que eu passei. Foi alguém que colocou uma pergunta aí em cima mesmo, Pri. Ou foi um comentário? Miriam colocou, pior que eu como chocolate, não sinto culpa nenhuma. Tá ótimo. No Mas fundo, no fundo, eu te a conheço. questão não é o comer, né, Pri? É isso. Eu acho que até você vai colocar isso, você coloca muito bem quando você falou, né? Que você consegue ter uma alimentação bacana comendo. Na verdade, você não precisa parar de comer. Essa restrição total em que a pessoa tem que parar tudo também é algo que não funciona a longo prazo, né? Então, É assim, equilíbrio, né? é um equilíbrio que faz você conseguir seguir. Exatamente. Mas tem muitos estudos e é da sabedoria de todo mundo. Quais são os alimentos que são bons para a saúde, né? Isso, E até nesse processo de ansiedade, eu acho que deve ter alguns alimentos que aumentem o grau de ansiedade. Quais são os alimentos que são bons e os alimentos que são ruins? Então, a exato. escolha vem de cada um, independente se você é gordo ou magro, né? Tem uma pergunta aqui. Colocaram isso sobre os alimentos, aí é mais com Tipos de primo. alimentos para evitar reduzir a ansiedade. Eu acho assim, que para reduzir a ansiedade deve ser alimentos que dão mais saciedade, né? Como Hum, proteínas, como fibras, a ingestão de água, porque tem aquela fome emocional também, né? Então, sim. eu acredito, no meu ponto de vista, assim, que esses alimentos, eles, para reduzir a ansiedade, eles são os melhores. Tem uma coisa que eu falo muito, e a gente treina muito com relação à ansiedade, que é assim, quando você tá para fazer alguma coisa, por exemplo, a gente até conversa sobre isso, né, Pri? Alguma coisa que te deixe muito ansioso, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa tem que nadar, ou fazer um passeio de barco, ou fazer uma viagem de avião. Sempre, quando você evita muito tempo fazer aquilo ali, a ansiedade só vai aumentando. Então, assim, quando você diz, não, essa vez eu não vou viajar de avião, não, vou dar um jeito, vou de carro, vou desistir. Na próxima vez que você for andar de avião, você vai estar com mais medo do que a anterior, porque você vai somar o medo à sensação de fracasso passado, de que eu não consegui. Então, quando a gente fala de ansiedade, de enfrentamento das situações, o ideal é que você tente. Então, assim, tá muito difícil começar a fazer essa dieta, tá muito difícil resistir. Tenta hoje, tenta amanhã, porque aí na próxima vez vai ser muito mais fácil. Sempre isso resolve, isso ajuda muito. Exatamente. E nessa quarentena, o grau de ansiedade e de pessoas acima do peso deve ter também aumentado muito, né, Edu? Sim, sim. Infelizmente. Infelizmente, porque uma coisa puxa a outra, a gente fica ansioso, começa a comer, né? E a E, pra, beber. Nível e de a álcool beber. também. Exatamente. Eu vivi isso aqui comigo. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, engordei 3 quilos, bora correr atrás do prejuízo. Né? Então, por isso que é importante essa aceitação, você identificar. Isso. Existe isso, eu não sei porque eu engordo, eu não sou ansioso, eu não. Então, mas tudo Perfeito. tem um motivo, né? Perguntaram aqui, Sil perguntou, além das práticas como yoga, meditação, ginástica, o que vocês indicam? Hoje se fala muito, tem muitos artigos sobre os florais, os óleos essenciais, né? A própria terapia, eu acho muito bacana. Tudo que lhe dê prazer, eu acho que é importante para controlar, né, Du? Eu acho também que exercitem essa coisa de falar com as pessoas. Quando vocês tiverem um problema ou quando algo te toca, e se você tiver alguém próximo que você possa conversar ou falar sobre isso, é muito interessante. É muito importante o processo terapêutico, mesmo fora da terapia, né? Que é de falar e de se ouvir. Então, assim, você chegar e falar, converse com um amigo, coloque, poxa, está sendo muito difícil, eu tenho abusado da bebida ou do álcool. E assim, independente do que a outra pessoa coloca, ela pode não ser um terapeuta, mas assim, só de você falar e de você se ouvir, aquilo já se torna mais real. Então, é uma boa dica que você esteja conectado com isso, entendeu? Com esse seu lado mesmo. Então, exercite colocar para fora, fazer essa terapia que a gente faz com amigos, com família, com pessoas que a gente confia, ajuda muito também.
Ai, Du, eu vou passar aqui 3 horas com você, meu Deus. Deixa eu te perguntar aqui, como conviver com a ansiedade sem permitir que sua vida sofra alterações de ganho ou perda de peso? Acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? Sim, sim. Essa questão de procurar algo que te dê prazer, não só a comida te dê prazer, né? Passear Isso. com seus filhos te dá prazer, né? Ler um livro te dá prazer. Então a gente tem que realmente buscar, não ficar na inércia e achar que tudo se resolve na alimentação. Claro que a alimentação, ainda mais na nossa cultura, né? Se a gente está feliz, a gente come, se a gente está triste, Sim, a sim. gente confraterniza ao redor de uma mesa. Então, a gente não está falando nesse processo da comida, a gente está falando no processo de uma má alimentação em relação à obesidade. É o que a gente está Isso. falando. Eu acho também, Pri, uma coisa que eu digo assim para pacientes que têm essa questão é assim, na hora de comer, tentar ficar atento ao que está comendo, tentar comer um pouco mais devagar, tanto comer quanto beber. Às vezes, pela própria ansiedade, o paciente não se toca nem do que está comendo ou do que está bebendo. Por exemplo, coloca uma taça de vinho e bebe assim com um gole. Então, assim, então, eu acho que uma boa dica também é a pessoa ter paciência no comer. Coma devagar, saboreia o Respira. alimento, respira. É assim, faz daquele momento ser bem prazeroso, né? Assim, se você puder, entrou o doutor Gilmar, doutor Gil, meu cunhado, ele sempre faz isso. Ele prepara o gin, então ele para fazer. Então, cria esses rituais que ajudam muito no processo, né? O tempo que você leva para fazer, então, para você preparar aquilo, às vezes aquele alimento, já envolveu muito mais coisas do que sentar na mesa e só comer, comer, comer. Então, ajuda muito no processo você Não ter essa só o calma. ato, né? Não só o ato de levar a comida, mas todo um contexto que aquilo gera, né, Lu? Isso ajuda Muito, muito. muito bacana. Deixa eu te perguntar outra coisa. Existe um gerenciamento de ansiedade? Assim, a gente pode gerenciar essa ansiedade? Ou eu vou ser ansioso a vida toda e eu vou ter picos de ansiedade? Pri, o que a gente percebe é o seguinte: existem perfis de personalidade, né? Então a gente tem, claro, características que são nossas. Não adianta a gente pensar que a gente vai mudar tudo, não dá para reprogramar também a certo nível. Mas o que a gente pode fazer, como a gente disse no início, a gente aprende maneiras. Na terapia, a gente aprende formas de lidar com, às vezes, aquilo que eu já tenho. Então, assim, eu tenho uma deficiência ou eu tenho uma qualidade, eu tenho que investir nela e tentar maneirar com a outra parte, né? Com aquilo que eu, de repente, não lido muito bem. Então, eu percebo, Sim, de repente, que um tipo de evento ou um tipo de grupo não valoriza aquele lado meu que é melhor, então eu vou comer muito ali se a minha questão é o peso, eu evito, né? Eu posso gerenciar dessa forma. Assim, eu não posso dizer para você que vai deixar de existir a ansiedade, como a gente já começou falando, porque ela é natural do indivíduo. Né? A gente pode perceber que até crianças, bebês, eles têm ansiedade para pegar. Se você toma da mão, ele reage, ele fica ansioso para pegar. Mas, assim, no geral, a gente pode gerenciar, sim. então, perguntando aqui, ansiedade é uma patologia hereditária? Pais ansiosos, filhos idem? Pri, na verdade, assim, tudo que a gente aprende dentro de casa, é muito difícil a gente fazer essa linha, né? 50% que é herdado, 50% que não é. Mas, assim, como você aprende por imitação, o bebê aprende imitando, todos nós aprendemos. Então, nossa família nuclear, ela é responsável, logicamente, a maioria dos comportamentos que a gente tem. Então, assim, eu convivo num ambiente muito estressante, eu convivo com uma família em que apresenta muitos comportamentos ansiosos, e, em geral, eu vou ter esses comportamentos ansiosos, né? É como se eu tivesse é como se a gente passasse para os nossos filhos um manual, né, filho? Olha, quando acontece isso, a gente reage assim. E ele aprende, claro que a gente vai podendo durante a vida, com terapia, com encontros, com aprendizado no dia a dia, com amigos, pessoas que passam na nossa vida, mudar. Mas essa realidade é verdadeira, né? Claro. Eu falo muito também com relação à obesidade, né? Que muita gente fala assim, eu tenho um fator hereditário, mas também não é só fator hereditário. Se você está numa família onde tem uma alimentação errada, né? O Sim, bebê ele não nasce obeso, a não ser que ele tenha um distúrbio, né? E que ele seja um bebê com exato, diabetes gestacional, exato. mas ele nasce
normal. Só que a partir do momento que ele entra naquele lar, ele se adequa e consome a alimentação que é dada naquele lar. Então, por isso, se a mãe é obesa, se o pai é obeso, é porque eles não têm alimentação saudável. Então, consequentemente, o filho vai ser também, né? Então, aí já vai acostumando o paladar da criança desde cedo aquela alimentação. Exato. Então, hereditariedade é um fator? É. Mas, muito mais do que o fator de hereditariedade, como a gente desenvolveu a nossa história, né? Porque quando o obeso chega lá pra gente, ele não engordou ali. Claro, tem aquelas pessoas, meu Deus, engordei 10 quilos em um ano. Isso é por causa de alguma coisa que fez ela engordar, né? Foi um gatilho. Um gatilho. Deu um gatilho e fez ela engordar. Mas a maioria das pessoas, quando eu pergunto assim, e desde quando você quer emagrecer? E a maioria fala assim, desde a minha vida toda, desde que eu me entendo por gente. Isso, exatamente. Eu mesmo, desde que eu me entendo por gente, eu quero perder 3 quilos. Priscila. Doutor Gil aí, ó, tava dizendo agora, Pri, perguntando se contaminava. Ele botou a pergunta se a ansiedade contaminava outras pessoas. Eu acho que contamina, viu? Contamina, né? Contamina. Contamina a pessoa. Gente, quando a pessoa tá nervosa e tá outra pessoa do seu lado, você pode ser a pessoa mais calma, mas ela passa para você um grau de ansiedade, né? Passa. Enfim, é tudo, como você falou, são as relações, né? São as pessoas que a gente quer do lado, né? É o nosso ciclo. Sim. De motivacional ou não, porque as pessoas, eu não acho que os apostos se atraem, não. Eu acho que os pensamentos comuns, eles se atraem, né? As pessoas com o mesmo propósito, elas se atraem. Tem até um experimento desses de grupo famosos nos Estados Unidos que mostra como nós somos influenciados pelo grupo Nani. Beijo. Então, assim, em que eles colocam dentro de uma sala, né, em que todo mundo que entra tá ofegante e com batimento cardíaco rápido, e aí colocam uma pessoa extra que entra lá. Em 10 ou 15 minutos a pessoa já tá nervosa. Ofegante, como se vai acontecer alguma coisa. Não tinha nada acontecendo. Então, assim, só para entender como o grupo tem uma influência forte sobre o que a gente pensa, o que a gente faz, mesmo sem falar nada. Entendeu? Simplesmente por um olhar, a forma como a gente fala, aquilo que a gente come, a velocidade que a gente come, tudo que a gente faz, a gente vai passando mensagens, até subliminares. Como você falou, da alimentação para os filhos, né? Então, o tempo inteiro a gente faz isso. Exatamente. E também informações do mundo externo, né, Edu? Assim, a nossa imagem visual, exemplo, propaganda que a gente vê em TV, né, aquela comida gostosa já remete ao prazer e a gente pensa naquilo, ai meu Deus, eu estou desejando. E as pessoas que eu observo, as pessoas que estão acima do peso, as pessoas obesas, elas têm muito não na cabeça, né? Elas têm muitas crenças, eu não consigo emagrecer, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo fazer atividade física. Então, elas têm muitas crenças limitantes. Tem muitas crenças limitantes. Então, o não é muito presente na vida delas, porque acho que a vida toda eu não consigo vestir essa roupa. Sim. E, criança, eu não consigo fazer esse esporte. Eu acho que já veio uma bagagem muito desde cedo. Então, esse não ele tem que ser muito trabalhado. Né? Com certeza, com certeza. Aceitação. Aceitação. E depois tirar essas crenças limitantes. Porque é possível, assim. Terapia deveria ser essa básica. Eu também acho. Terapia. Acho que todo mundo tinha que ter uma Dulce todo dia em casa. Eu acho que essas crenças, Pri, se a gente for pensar, elas servem como freio em tudo na nossa vida. Né? Então, assim, na estrutura social, na forma de se relacionar com o parceiro, com os filhos. Então, muitas vezes, ao chegar na terapia, as pessoas me vêm com essas determinações. Eu sou assim, isso não muda nunca, ou eu sou azarado. Então, assim, isso é bem significativo. Mudar isso já é o primeiro passo, né? Sim. Sim, trabalhar muito essas crenças que a gente tem. Porque muitos pensamentos não são nossos, né, Edu? São pensamentos que o outro transmite, fala sobre nós ou fala sobre algo e a gente assimila para a gente. Mas nem sempre os pensamentos são nossos, né? Pode falar.
Exato, Pri. Muitas vezes não são, muitas vezes tem a ver com a cultura, muitas vezes tem a ver com a história familiar, como a gente já falou, a história familiar tem uma influência grande sobre isso. Então, às vezes, já veio um pai ou uma mãe que era acima do peso, então ele já passa essa ideia de que você não vai conseguir, nem adianta, não tenta fazer esse tipo de coisa. Então, às vezes, a pessoa nem consegue tentar. Ela já pensa, não. Então, às vezes, essa coisa da genética mesmo, que eu tenho muito cuidado quando a gente fala isso, porque às vezes a pessoa chega dizendo, né, eu venho de uma família toda de gordo, é muito difícil para mim, né? Ou então me falar, minha família é toda deprimida e a minha família é toda ansiosa. Eu digo, não, peraí, calma, não é assim, né? Mas É sua porque família. é multifatorial, né? Claro que você, como você falou, se a gente está num ambiente que propicie, a gente tem mais tendência, mas não é regra geral, né? Sim, sim. Tem várias pessoas que não são obesas e tem toda a família de obesa, mas ela trabalha para não chegar na obesidade, né? Ela reconhece que ela tem uma tendência e ela vai trabalhando, quebrando essas objeções diariamente. Tem outra pergunta? Lógico. Vá, pode falar. Não, pode falar, Pri, a Eu queria te pergunta. perguntar aqui, ó. Muitas crianças obesas desde a infância são alvos de discriminação, né? Esse fato contribui muito para desencadear dificuldades emocionais do. Isso é de Com cortar o coração, né? Com certeza, né? A gente percebe. Hoje em dia, eu acho até que a gente tem um controle maior sobre isso, né? A gente tem mais profissionais dentro da escola com esse olhar, com ficar atento mesmo, atento. Antigamente a gente tinha até mais, né? A pessoa sofria mais. Mas ainda assim a gente tem assim, o efeito disso a longo prazo, né? Uma mensagem repetida muitas vezes. Eu sempre digo, cuidado com a mensagem que é repetida muitas vezes, né? Então, ela se torna verdade. Então, uma criança que passa 2, 3 anos, às vezes 10 na escola, ouvindo todo dia, você não é boa, você não tem o corpo adequado, você não tem o estilo bom, então, assim, você acaba acreditando, né, Pri? Então, a Exato. gente tem que ter muito O pensamento do cuidado. outro que você coloca para si, né? Exato, o pensamento do outro. Você me fez lembrar agora de uma matéria que eu vi há muito tempo no Fantástico, há muito tempo atrás, né? Eles começaram a filmar, observar. Aí colocaram uma criança obesa, uma criança com uma deficiência física e outra criança. E a criança que ficou mais sozinha foi a criança obesa, em comparação às outras crianças. Para você ver o grau de discriminação, né? Já tá Exato. pela obesidade. E isso uma criança vai levar para ela esse trauma o resto da vida e vai ficar uma pessoa desacreditada de não conseguir emagrecer, que não consegue emagrecer. Exato, e às vezes essa crença se expande, né? Essa é uma parte que aparece muito na clínica. Então, às vezes o não consigo, ela passa para outras coisas na sua vida, né? Eu não consigo emagrecer, então eu não consigo encontrar uma pessoa adequada para minha vida, eu não consigo fazer amigos, eu não consigo o emprego que eu quero, ou estudar tal coisa, porque você tende a generalizar os conceitos que a gente aprende, tanto os bons quanto os ruins. Então, quanto melhores conceitos a gente conseguir aprender, melhor vai ser a nossa vida. É um processo terapêutico que, assim, eu sempre digo, quando a terapia começa a dar certo, quando a gente começa a viver processos terapêuticos, a gente tende cada vez a melhorar. Porque a gente vai generalizando tudo aquilo que a gente aprende. Ah, aprendi isso. Então tá, eu começo a generalizar. E o oposto, infelizmente, também acontece. Então, quanto mais processos negativos eu tenho, menos eu trato. E aquilo só vai transformando mais ainda. É como se fosse um câncer mesmo, que vai escurecendo tudo em volta. Exatamente. E tem muitas pessoas também que ainda tem muito bloqueio de fazer terapia, né, Edu? De buscar uma Sim. ajuda. Ou por se acharem autossuficientes, ou por achar que não vai influenciar em nada. E É, aí eu, vão. eu digo que é exemplo. Na minha família aí, que estão a maioria aí, todo mundo faz terapia. Eu indico todo mundo, minha sogra, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, todo mundo eu indico, meu marido. Então eu acho que todo mundo, eu acho que é um presente que todo mundo deve se dar. Né? É um momento seu, uma coisa que vai ficar para sempre para você, é um momento de escuta, de fala. Eu acho que todo mundo merece ter esse momento na vida.
E que é muito diferente de conversar com um amigo, conversar com o marido, né? Porque a visão de um profissional capacitado, que ele sabe exatamente conduzir todo o processo que esse paciente está vivendo, né? Na verdade, uma bênção terapia. Eu acho, porque assim, quando alguém me fala isso, eu digo, olha, pensa que você tem uma máquina, um carro, né? E aí você decide, você tem um amigo que sabe um pouquinho de mecânica e você tem um mecânico. E aí você faz o quê? Você pode ir num amigo que sabe um pouco de mecânica e ele pode mesmo te ajudar, ou não, Sim, né? Ele pode não te ajudar. Então, assim, ou às vezes ele pode entender muito de pneu, mas não entender nada de motor. Então, se seu problema sim. for de pneu ou de motor, então, assim, eu acho que quando você busca um terapeuta, de uma certa forma, você faz uma escolha que lhe diz assim: não, eu vou procurar alguém que entenda disso especificamente. E hoje em dia existem vários tipos de terapeuta, a maioria das pessoas pode encontrar alguém que se encaixe no seu jeito, no seu tempo, na sua questão financeira. Hoje em dia está muito mais aberto, né, Pri? Está muito mais fácil da gente conseguir. Fácil, graças também a redes sociais, né? Que aí Sim, você conhece o trabalho do profissional, sim, fica mais fácil. Antes de rede social era mais indicação, ou você procurava lá na lista telefônica. Ah, não sou exato. psicóloga, não. É só seu tempo, né, Pri? Lista telefônica. Clínica de fisioterapia, ia lá na lista Isso, telefônica. isso. Eu não sou desse tempo, não, viu, Du? Mas eu acho fundamental, e principalmente nesse processo de pessoas obesas, que elas trazem consigo tantas questões, não só o peso, mas questões de rejeição, né? Questões que precisam de autoafirmação. Eu já tive pacientes que chegaram e falaram assim: Pri, se eu emagrecer, eu vou resolver todos os problemas da minha vida. E isso é tão forte nela que quando ela emagreceu, ela era enfermeira, ela conseguiu emprego, ela conseguiu engravidar. Gente, parece que tudo na vida dela fluiu. Ela colocava aquilo como se o emagrecimento fosse tudo na vida dela, a resolução de todos os problemas dela, a fonte da felicidade. E para muita gente né? Se eu emagrecer, meu Deus, eu não. E de tão grave, de tão sério que é a obesidade, né? De... Ju, entenda, Pri, que eu acho que é aquilo que a gente vinha falando, né? Assim, uma coisa quando melhora na sua vida, há uma probabilidade das outras melhorarem também. Então, assim, eu acredito muito nisso, não necessariamente por uma questão assim mágica, não é um fator mágico, é porque realmente você está bem-humorada, você começa a enxergar as coisas de uma forma mais bacana. Então, você vai para uma entrevista de emprego, você vai sorrindo, você vai feliz, você se veste bem, você se sente você é agradável com as pessoas. Então, assim, isso faz com que, de fato, mais pessoas queiram estar do seu lado, mais pessoas se sintam bem do seu lado. Então, isso acontece sim, é feito claro mesmo. Su perguntou aqui: é possível alguém gostar de verdade de ser gorda? Su, eu tenho 5 anos que trabalho com emagrecimento. Eu não acredito nisso. Eu não estou falando pela parte da estética. Eu estou falando principalmente pela parte da saúde. E E, eles relatam para mim, Pri, não existe essa história de gordinho feliz. Não existe. Quando você emagrece, você conquista muita coisa em questão de saúde. No mínimo detalhe, eu vi um depoimento hoje de uma paciente que ela falou bem assim: olha que coisa, eu consegui cruzar uma perna. Então, hum, são coisas do nosso dia a dia, né? Eu consegui amarrar o cadastro do meu sapato. Então, são coisas do nosso dia a dia que às vezes passa despercebida, mas que você, quando consegue fazer, é uma vitória, né? é Então, assim, verdade. uma coisa, a aceitação do seu corpo, não tem nada a ver com a sua felicidade. Né? Você pode se aceitar gorda, mas você não pode se aceitar. Você pode aceitar aquela imagem corporal, mas você não pode e não deve aceitar o estado que a obesidade te leva. Obesidade é doença, né? Hoje é considerada a maior pandemia do mundo. Então, assim, ninguém gosta de estar doente, né? E como eu Exato. já falei, não existe aquele gordinho saudável. Por mais que os exames de sangue deem lá colesterol bom, né? Meu açúcar tá ótimo, minha saúde tá maravilhosa, o IMC super alto, né? Quando a gente faz a bioimpedância, o índice de massa gorda super alto. Então, não significa dizer
que aquele exame de sangue te faz uma pessoa saudável só porque deu bom. Porque se você estiver acima do peso, você não é saudável por quê? Você não consegue fazer uma atividade física direito, você começa a sentir dores articulares, né? Ah, eu tô com dor na coluna, não consigo fazer isso. Então, a obesidade, e não só a obesidade, mas a pessoa já está acima do peso, ela é um fator que te limita muito a viver, né? A viver nos Isso. mínimos detalhes, a viver independente de amarrar, calçar um sapato, né? E como eu falei, ela é a porta de entrada para várias doenças. Então, não estamos aqui falando de gordofobia, nem nada disso. A gente está falando é de saúde em primeiro lugar, né? O que a obesidade leva. E muitas doenças emocionais, muitas doenças autoimunes, muitas doenças psicossomáticas. Então, É, eu não acredito. foi. Deja falou aqui que a obesidade geralmente vem acompanhada de várias outras patologias. E exatamente, eu acho que também a gente precisa desmistificar um pouco, né, Pri? Nessa coisa do, como você veio falando, essa coisa de estar gordo e estar saudável e tá tudo bem, né? Não é bem assim, não. A gente sabe que, na verdade, em geral, a obesidade vem acompanhada de muita coisa ruim para o paciente, né? E por isso que não é fácil a gente aceitar esse processo, não é comum, não é natural. E sabe qual é o problema também, Du? Quando tá lá o atestado de óbito dos pacientes, não aparece lá motivo obesidade, né? Aparece lá no atestado de óbito cardiopatia, AVC. AVC. Agora não apareceu obesidade nos pacientes que morreram de corona, apareceram Exato. corona. Mas tantos jovens, quando a gente vai ver a causa, todos eram obesos, né? A maioria Exato, obesa morreu de muito. corona. Então, na verdade, a obesidade, ela não se torna a causa no atestado de óbito, mas se essa pessoa tivesse o controle da sua saúde, porque o obeso ele se alimenta muito mal. O obeso, na verdade, ele é uma pessoa desnutrida, né? Exato. A gente acha que é uma pessoa nutrida, não, porque ele se alimenta tão mal, se alimenta de açúcar, carboidrato, que torna uma pessoa desnutrida. Isso é muito importante de lembrar, né, Pri? Que assim, não tem nada a ver essa nutrição extrema que às vezes é passado, né, da obesidade. Ah, ele come muito e come muito bem. Não é verdade, né? Muitas vezes ele está, como você falou, desnutrido. Desnutrido. Porque no processo de emagrecimento, pelo menos no que eu trabalho, o 5S, você não passa fome. Né? Sim, Eu falo para os meus pacientes, olha, no 5S você não passa fome, você pode passar vontade. Ai, que vontade de comer uma torta de chocolate. Mas fome você não passa, porque você pode comer uma verdade. bacia de brócolis, uma bacia de berinjela, uma bacia... Não tem limite de comer, né? Então, se você comer saudável, você não vai engordar, né? Porque são alimentos ricos em vitaminas, ricos em nutrientes, para melhorar a imunidade, enfim. Ah, Isso. cadê? A opinião alheia, às vezes, é muito valorizada. A pessoa não se aceita. Exatamente. Eu sou uma pessoa que ligo muito para a opinião alheia, viu? Eu não... Porque principalmente quem é do interior, que todo mundo sabe da vida de todo mundo, a gente já cria isso na nossa cabeça, né? Nossos pais criam isso na nossa... Menino, o que é que vão falar de você aí na rua? Menino, o que é que não sei quem vai achar de você? Então, eu sou do interior e aí eu já tenho essa mentalidade de... Minha mãe fala muito disso. Meu Deus, o que é que vão falar de você falando isso? Então, eu fui criada muito com essa opinião alheia. Eu costumo dizer que, assim, essa coisa da opinião alheia, né? Que às vezes a pessoa diz, às vezes até na adolescência, né? Muito esse ponto de vista. Não se importe com ninguém, não importa nada da opinião. Eu digo que isso é uma ilusão, né? Como a gente vê, a gente não vive isolado, né? A opinião do outro, ele contribui. Ele não pode... A opinião do outro não tem que ser norteadora, né? Ela Sim, não pode nortear. Mas claro que você vai ser influenciado por essa opinião dos outros, né? Esse olhar do outro vai te influenciar. Então, assim, não tem como ser imune a isso, né? Não existe essa imunidade. ainda mais você falou influência. E hoje tem profissão, né? Influencer. Digital, Exato. hoje digital influencer virou profissão. Então Para você saber que influencia mesmo, né?
influencia. Então, a opinião do outro influencia mesmo. Você entra lá no blog e aí você é influenciado, tanto positivo como negativamente, né? Influenciado uma pessoa que faz uma atividade física, ela te influencia a fazer atividade física. Muitas pessoas viraram digital influencer, principalmente, né, que eram obesas e viraram magras, que são inspirações. Então, tem muito lado positivo. Então, é bom a gente identificar e pegar só as coisas boas desses influenciadores, né? Influenciador É, de coisa ruim a gente não quer, não. é o que a gente vinha falando da reprogramação, de quando a gente quer perder peso, de quando a gente quer largar um vício, quando a gente quer mudar um hábito, a gente precisa fazer essa reprogramação e também das pessoas de quem a gente segue, do que faz. Eu indico que a pessoa faça mesmo uma limpeza. Essa coisa da rede social hoje sempre é falado na terapia, então assim, faz uma limpeza, tira essas pessoas aí, essas coisas que não te representam, que não tem nada a ver com você, que não te acrescentam nada, tira elas aí. Segue pessoas que têm a ver com você, que te colocam pra frente, enfim. Que falem do seu. Colocaram aqui, ó. Eu mesmo sou gordo porque minha mãe dava refrigerante, foi um absurdo. Tadinho do refrigerante. Acho que é muita coisa de doido. Alguém falou aqui sobre o quê? Ai! Dulce, nem pode tratar Diogo. Miriam colocou, Silvane colocou, Miriam colocou, concordo plenamente. Silvia colocou, precisa se autoconhecer, verdade. Todo mundo deveria fazer a terapia, né? Terapia é fundamental. Ui, a culpa é da sociedade que discrimina. Os pais e profissionais têm que empoderar as crianças, porque ela tem força de escolher e viver melhor sua saúde e autoestima. Exatamente. O que tem que ser empoderado é a criança e não a obesidade, né? Perfeito. O que tem que ser elevado é a autoestima dele. Nada que aquela pessoa vai poder abalar você. Mas a obesidade, ela não pode ser empoderada, né? Porque a obesidade é doença. Então a gente não pode falar assim, continue assim, meu filho, toma esse refrigerante aqui. Estão falando de você? Pois mostre que você está comendo aqui. Come essa Coca-Cola, toma esse... Isso não. Exato. Então, a gente tem que saber muito bem orientar nossas crianças e mostrar para eles realmente que aquilo não faz bem, né? E mostrar outras escolhas. E eles sentirem também que você tá bem com esse sofrimento, você se sente bem assim, não se sente, né, Du? Sempre tempo também, Pri, de mudança. Eu acho que, assim, uma coisa interessante que a gente aprende em terapia é que, assim, é sempre tempo de mudar. Não quer dizer que porque você teve uma história, você passou alguma coisa, você fez alguma coisa, que você não pode mudar e recomeçar ali. Todo mundo está disposto a isso. Aliás, nós somos seres humanos para isso, para nos adaptar o tempo inteiro. Você está vendo aí, a gente passou por essa diversidade que a gente está agora e a gente está se adaptando, todo mundo, né? Eu estou trabalhando online, você também, atendendo. Então, assim, não significa que porque você foi obeso ou você está obeso nesse momento, que você será para sempre. É sempre Não. possibilidade de mudança. Né? Ter errado uma vez não significa que você precisa continuar errando, não, gente. Aliás, a grande maravilha que a gente tem e que a terapia diz o tempo inteiro é isso. Se perdoe, o que passou, perdoe a quem passou, a mãe que deu o refrigerante, e vamos em frente, cada um faz o melhor que pode naquele momento. E a gente pode conseguir ser sempre melhor. Isso. A partir do momento que você tem consciência da vida, quando você é criança, você acolhe o que seus pais te dão, mas a partir do momento que você tem essa consciência da. Eu mesma aqui em casa, eu só fazia feijão com linguicinha, né? E aí, Malu que é toda do outro mundo, ela tem um feijão lá, eu falei, minha filha, que você não vai comer? Não, come aqui, minha filha, um pedaço de linguicinha. Eu mesmo, toma, Malu, minha mãe, linguicinha não é saudável ali, que não sei o que mais lá, que não sei o que mais lá. Então, ela já tá tomando as rédeas das decisões dela e do estilo de vida que ela quer levar para a vida dela, né? Exato, exato. E E aí, que bom que você pode. Aí, um exemplo excelente, você está aprendendo agora com a sua filha. Não tem idade, não isso, tem tempo. Não tem tempo para o aprendizado. Né? A gente pode estar velho, a gente pode estar novo e a gente pode começar a aprender sim. Às vezes eu recebo paciente que diz assim, nossos lá da clínica, pisado, você está vindo para terapia, mas eu já estou muito velho para mudar isso. Isso eu não vou mudar. Claro que vai mudar. Claro que é pode assim mudar, a que gente a muda todo Gabriela, né? dia. Eu nasci assim, eu cresci assim.
Muda todo dia. Se olha no espelho aí todo dia, que você vai ver que você muda todos os dias. Tudo que você pensava ontem, amanhã, quando você acorda, já está um pouquinho diferente. Né? Você já pensou, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma mesmo? Né? Eu costumo dizer, às vezes, quando você vai muito a um restaurante, quando você frequenta muito algum lugar, você vai a primeira vez, você acha excelente, né, Pri? Você vai de novo, você já acha um defeitinho ali às vezes. Será que essa É, comida tá tão boa? Então é isso. Não é que mudou ali, não. Quem muda é você. É você que vai mudando. aqui falaram, se a mente não estiver bem, o corpo também não fica. Exatamente. Se você não está preparado para o emagrecimento, se sua cabeça não está preparado, não adianta, não adianta, né? E algumas vezes Du já me sinalizou isso em pacientes que a gente fez essa troca de terapia PRI, ela não está preparada para esse momento de emagrecimento. É muito importante quem está cuidando reconhecer isso também, né? Porque não é só que o que ele deseja é emagrecer. Mas se ele não estiver preparado para isso, não adianta, que ele vai jogar dinheiro fora, ele vai se estressar ainda mais, ele vai se frustrar com a experiência do emagrecimento, e aí vai ser pior. Exato. Muita gente fazendo terapia por causa do excesso de álcool na pandemia. Álcool gel. Esse tá liberado. Ô, Pri, tem muita Alguém- gente pedindo desconto aí, viu, Pri? Pedindo cupom É, de desconto 5S. Eu quero ver o que é que você vai dar pra essa galera aí, viu, Pri? Aí tem que chorar com Priscila. Priscila é a é. mulher que faz aí Eu eu chover. sou o coração mole, né, Edu? Sou a rainha dos É. descontos. Liga pra Pri, que Pri resolve tudo. A obesidade é um problema de saúde seríssimo. É uma obesidade já a nível mundial de Organização Mundial de Saúde. Já é a maior pandemia. Não é coronavírus, não. O processo Exato. de perda é extremamente traumático. Eu perdi 31 quilos. Ó, depende, às vezes a perda é extremamente satisfatória, né? Então, cada vez que você vai emagrecendo, você vai vendo que você consegue, que você é capaz de dominar aquilo, né? Dominar sua vontade, dominar seus pensamentos e vai. Eu acho que cada um tem seu caminho e cada um tem sua experiência de emagrecimento, né? Você Exato. perdeu 31 quilos. É, tem que ver se, se foi bariátrica, tem muita diferença do processo de emagrecimento, né? De uma cirurgia bariátrica, de um processo de uso de medicamento para emagrecimento, de um processo realmente de mudança de estilo de vida, porque isso é que é importante, né? Não é o emagrecimento na balança, é uma mudança de estilo de vida, porque senão daqui a pouco você vai voltar tudo. Você vai ter esse efeito rebote. E aí vai se frustrar e vai viver uma experiência traumática, como ele falou. É, Então, é importante você saborear essas pedras e bater palma para suas conquistas. exato. E ele botou aí que perdeu e achou de novo. Então vamos perder de novo, né, Pri? Já perdeu uma Vamos, vez, vai vamos perder de fazer, novo. vamos fazer 5S. Aí. Certamente a perda de peso é muito mais fácil com a terapia associada, sem dúvida. Sem dúvida. O ritmo acelerado de vida, as opções de fast food e sedentarismo contribuem para a obesidade. Muito, muito. Muito. É muito, como eu falei até na live anterior, né, com o médico José Araújo, eu falei, é porque é muito mais fácil você chegar numa prateleira de mercado e comprar um biscoito e comprar um pão do que você pegar uma proteína e aí temperar o peixe, temperar o frango e botar para assar, né? Mas também é muito mais fácil você comer uma fruta, depende do nosso paladar. Perdi 31 quilos, triste. Não, Araújo, você precisa falar comigo e com Dulce depois, viu? Pronto. Ele já tá indicado aí. A gente vai cuidar de você total, total, total. Ó, cupom de desconto Dulce, tem sim. Como uma bacia de pipoca, como uma bacia de pipoca há muito tempo e nunca mais me engordou, sou viciada. Aí também depende do metabolismo de cada pessoa. Realmente a obesidade são vários fatores associados. Du, amiga, a live acabou, meu Deus! Muitas Beijo aí pessoas. a todos, gente. Obrigado, todos aí. Gente, a gente conversou, foi tão ótimo. Ó, eu tenho que marcar mais vezes com o Dulce. Dulce não traz paz pra gente, traz calma. Eu sempre, quando eu tô precisando, eu sento com o Dulce.
e falo com ela. Mas eu queria agradecer todo mundo que está aqui na live. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente por direct, mandar o WhatsApp na Clínica Have Mais. Lá tem o contato de Dulce, tem meu contato. E dizer que terça-feira, hoje a gente falou de um obstáculo. Terça-feira a gente vai estar falando de um atalho para te ajudar a emagrecer. Viu, Araújo? Então, obrigada a todo mundo. Um beijo, gente.